Muito bem, boa noite aos irmãos que estão aqui, você que está participando conosco de casa também. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 6. Um texto que a gente conhece bem, mas foi bem importante na história de Israel, no momento em que Moisés ele recita para o povo, ele vai trazer para eles a lembrança dos compromissos que eles têm. E aí ele diz então no versículo 4, começando aí Deuteronômio 6, versículo 4: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Pula comigo para o versículo 9. As escreverás nos umbrais da casa e nas tuas portas. E versículo 12. Guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Senhor, peço as suas ricas bênçãos sobre nosso culto hoje à noite, nesse tempo que nós temos reservado, para estarmos juntos na Tua presença, para ouvir da Sua palavra, para entoar esses cânticos, para interceder em oração uns pelos outros, pela nossa família, por outras famílias também nesse momento. Tantas orações que nós fizemos hoje à noite diante do Senhor, te sendo gratos, ó Deus, pela Sua bondade, pedindo do Senhor o conforto sobre familiares, sobre amigos, pessoas que nós amamos, pessoas que são pessoas importantes para nós e estamos trazendo elas diante do Senhor, mas também agora nesse momento quero pedir a Deus que Teu Santo Espírito pode alcançar nossos corações com a Sua palavra, nos despertar para ter um coração verdadeiramente apaixonado pelo Senhor, como nós cantamos agora essa música falando desse amor do Senhor por nós e a nossa atitude de escolher amar o Senhor. E fica conosco nesse tempo que nós estamos aqui meditando juntos na Tua palavra. Eu peço a Deus as Suas bênçãos, o Seu discernimento, o Seu entendimento em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje de manhã nós encerramos o livro de Gênesis, fizemos uma série de estudos, 17 lições, olhando as histórias no livro de Gênesis. Teve algumas coisas que ficaram para trás, tem muitos assuntos ricos lá dentro daquele livro que você pode encontrar, muito edificante. Tentamos olhar as coisas, os assuntos maiores. E Moisés ele escreve, você vai lembrar que eu falei várias vezes, ele está com a mente para ajudar o povo que está no deserto. Esses são os primeiros leitores do livro de Gênesis, para eles terem um contexto de onde que eles vieram. Como é que eles se tornaram escravos e eles estão lá naquele contexto, naquele lugar? Quem é o Deus que os libertou do Egito? Quem é o Deus que os seus antepassados seguiram? E agora é o Deus que estava cuidando deles. Moisés quer que eles entendam bem isso, a origem deles. Quando o livro de Deuteronômio é escrito, agora já uma geração já passou. Uma geração inteira morreu no deserto e agora aqueles que eram jovens e crianças agora são os líderes, são os soldados, são os guerreiros que estão ali presentes. Moisés quer que eles mantenham em mente, renovando aquele compromisso que Deus fez no passado com seus pais, é o mesmo Deus que está com eles aqui. E aí ele escreve esses versículos, e ele tem uma expressão em hebraico, o Shema, que era um cântico que o judeu recitava, vez após vez, dos versículos 5 até o versículo 12, falando sobre amar o Senhor e não esquecer do Senhor. Se eu pudesse resumir o versículo 5 em uma frase, esse versículo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo entendimento, eu iria dizer da seguinte forma: Moisés está dizendo para o povo, sejam apaixonados pelo seu Deus. Muitas vezes nós estamos questionando porque tem milhares de pessoas que saem correndo atrás do trio elétrico. Lembra que tem até uma música que diz, né, só não vai atrás do trio elétrico quem já morreu. Tem muitas pessoas que estão indo atrás da festa, da festividade. Mas por que não tem tantas pessoas correndo atrás de Jesus? Embora possa haver várias respostas, eu acredito que uma delas é porque muitas vezes as pessoas não veem em nós a paixão por Deus que nós deveríamos ter. Nós precisamos mais de crentes apaixonados por Deus.
Existem diversas respostas, mas um dos motivos é justamente isso que Moisés está falando para o povo aqui. Nós exercemos pouco impacto sobre as pessoas à nossa volta, porque nós não temos esse mesmo impacto de Deus em nossas vidas. Temos pouca paixão por Deus. Muitas vezes nós somos apaixonados por muitas outras coisas que não são tão importantes assim. Você está vendo quantas pessoas, por exemplo, são apaixonadas, por exemplo, pelo seu time de futebol. Você pode descobrir aquilo que ela mais ama na conversa que você tem com ela. Descubra algo que a pessoa gosta, que ela se preocupa, e aí você encontra o tesouro que ela tem. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, Jesus falou muitas vezes. Onde está o seu coração? Quais são as coisas que você ama? Descubra a forma como essa pessoa escolhe gastar seus recursos, seu tempo, seu dinheiro, sua energia, e isso vai revelando as prioridades. Quais são as coisas que você gasta mais seu tempo? Quais são as coisas que você gasta mais do seu dinheiro, das suas energias? E então isso mostra muito das suas prioridades, até mesmo a ira. Você sabia que até mesmo a ira demonstra muito sobre as nossas prioridades? Se você perde uma coisa que você ama muito e você fica muito bravo, é fácil ver isso com criança. Chega para o Lucas e tira uma coisa que ele gosta muito, ele fica chateado, ele fica bravo, ele chora, porque o coração dele quer aquilo que ele quer. E é a mesma coisa com nós. Quais são as coisas que Deus tem movido na sua vida nesses dias que mostra onde está a sua paixão? Entenda isso. Crentes apaixonados por Deus vai ser uma influência para outras pessoas olharem para Deus também. Vai despertar nas pessoas um interesse por que você ama Deus, por que você faz o que você faz, por que você age do jeito que você age. Irmãos, nós precisamos de crentes mais apaixonados por Deus, filhos de Deus apaixonados pelo seu Pai. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele escreve a seguinte frase. Ele repete isso em outros livros também. Ele diz assim: somos criaturas de pouco entusiasmo. Nós nos divertimos muito com bebida, com música, com ambições, quando nos é oferecido por Deus a alegria eterna. Nós somos muitas vezes como crianças ignorantes. Ficamos alegres brincando num buraco, fazendo bolas de lama, porque nós não temos ideia do que significa passar férias à beira da praia junto com Deus. Quantas vezes nós estamos tão felizes com as nossas pequenas pelotas de barro, quando nós podíamos estar desfrutando de uma alegria muito maior no nosso relacionamento com Deus. Isso fala das nossas paixões. Como é que nós podemos então desenvolver esse tipo de amor, esse tipo de paixão? Originalmente eu dei esse estudo chamando amor extravagante. Eu tenho algumas palavras da minha avó que eu gostava muito, palavras que são mais antigas. Por exemplo, a palavra perecer. Embora aparece na Bíblia, né, a palavra perecer, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então minha avó usava muito esse termo, perecer. Menino, ele está perecendo, está sofrendo, está morrendo, está definhando, nesse sentido. Uma das palavras que eu acho interessante é a palavra extravagância. Que extravagância! Muitas vezes tinha a minha avó ou minha mãe falando: que extravagância, menino, você está perdendo, né? Está extravagando, está perdendo algo, está usando algo de um jeito ruim, de um jeito que não deveria ser usado. Extravagância. E quando eu falei para os jovens ser apaixonado por Deus, tinha alguns falando: mas pastor, será que é certo a gente usar essa expressão, apaixonado por Deus? Será que é correto? Mas irmãos, ser apaixonado por Deus fala de um amor intenso, queimando em nosso relacionamento com Ele, em nosso desejo de conhecê-lo mais e viver isso em nossa vida. E é nesse sentido, não é num sentido mundano, secular, mas é num sentido ainda maior, de maior valor que essa palavra deve ter. E é interessante para pensar como nós podemos desenvolver esse tipo de paixão, esse tipo de sentimento, de desejo, de atitude com Deus. Interessante quantas vezes a gente fala que a palavra amor, ela não é só um sentimento, mas é um verbo, né? Amar é um verbo. Eu amo, tu amas, ele ama. É uma decisão, uma escolha de agradar o Senhor. E é isso que eu estou querendo dizer quando eu falo sobre ser apaixonado por Deus. E é isso que Moisés diz: você ama Deus de toda a sua força, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma.
ser apaixonado por Deus. Tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você pode fazer, você faz isso para o Senhor. Você é alguém apaixonado por Deus? Você é alguém apaixonado por Deus hoje? Apaixonado de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a tua força? A Bíblia ela é um livro cheio de pessoas apaixonadas por Deus. Há relatos e relatos de pessoas apaixonadas por Deus. Pessoas que tiveram um amor extravagante pelo Senhor. Eu quero ler algumas histórias para mostrar para você que é fácil. Dá para a gente escolher ser apaixonado por Deus, sim. Você pode escolher isso. E ser uma influência para aquelas outras pessoas que estão ao seu redor. Olha comigo o primeiro exemplo de uma pessoa apaixonada por Deus. E você que está com a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir para lá e para cá, para a gente olhar algumas dessas histórias. A primeira história é uma atenção extravagante, uma atenção apaixonada por Deus. Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículos 38 até o versículo 42. É uma história que você conhece muito bem. Você já vai lembrar dela rapidinho. Lucas 10, versículo 38 diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Primeiro paixão que nós devemos ter por Deus, que vai a tocar em outras pessoas, é a atenção extravagante. Ter uma atenção com Deus. Maria, ela estava dando um tempo extravagante para o Senhor. Marta estava fazendo uma coisa boa, assim, ela estava preparando aqui como uma boa mulher, preparando um almoço aqui, possivelmente recebendo o Senhor, uma alegria para ter ele na sua casa. Tinha a irmã dela também, ela está hospedando ele na sua casa, versículo 38 diz, mas no versículo 40 diz que ela estava ocupada, cheia de muitas coisas, muito serviço. Ela queria tratar bem a visita, estava talvez colocando um café para coar e preparando as coisas no forno a lenha para receber Jesus, e com certeza tinha os apóstolos, bastante gente, bastante serviço para ser feito. E Jesus está ali dando ensinamento, naquele momento está ministrando algo. Maria senta aos seus pés, versículo 39, ela está ouvindo os ensinamentos do Senhor. E o que Marta faz? Senhor, Maria está tendo um tempo, que extravagância, está perdendo tempo. Marta pensa que Maria está perdendo tempo, que ela está exagerando demais, que ela tinha que fazer algo útil, algo mais prático. Mas por que é que Maria faz o que ela faz? Porque quando você ama, você quer passar tempo juntos. Crentes apaixonados por Deus querem passar tempo com Deus, têm um desejo de estar junto com o Senhor. Elas querem ouvir do Senhor e aprender mais do Senhor. E era esse o ponto aqui. Ia ter um momento certo para fazer as coisas. Havia um momento correto para investir o tempo de outras formas. Mas esse é o momento em que Jesus estava ministrando. E Maria reconheceu que isso era algo muito importante, que isso não ia se repetir de novo. E ela queria aproveitar ao máximo esse tempo junto com ele. Talvez uma das pessoas mais apaixonadas por Deus, que eu vou citar daqui a pouco, é Davi. Davi fala da importância de passar tempo com o Senhor. Salmo 63, olha que interessante, deixa uma marca aí na sua Bíblia, nesse texto aqui de Lucas, mas olha comigo o Salmo 63, versículos de 1 a 6. Olha como que Davi expressa o desejo de estar tendo tempo com Deus. Salmo 63, versículos de 1 a 6, ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida.
os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante as vigílias da noite. Está vendo? Davi está dizendo, quando eu estou na tua presença no santuário, eu quero buscar o Senhor, eu tenho sede do Senhor, eu tenho um anseio pelo Senhor, eu sou apaixonado pelo Senhor. E eu quero ter tempo com o Senhor. Ele diz que ele acorda de madrugada e o que ele faz quando ele está na cama, ele pensa sobre o Senhor. Pode imaginar, Davi é um guerreiro, ele tem várias coisas na agenda, várias disposições, ele é um rei, há várias preocupações do reino, mas como é que ele usa o tempo que ele tem com Deus? Ele pensa sobre Deus, porque ele é apaixonado por Deus. Ele quer ter tempo, ele quer investir o tempo que ele tem, a atenção dele é uma atenção extravagante. Pessoas que nunca se saciam de passar tempo com Deus. São pessoas que não estão muito preocupadas com as notícias da noite, elas estão prontas para deixar as notícias para depois, o que vai acontecer no jornal, isso não é tão importante. Resultado do jogo, isso não é uma coisa importante. A última fofoca, isso não é uma coisa importante. Programa especial da última série que sai da Netflix, não, isso não é tão importante. Por quê? Porque elas não podem perder tempo. Elas não querem perder o tempo que elas têm com Deus. Elas estão apaixonadas por Deus. Pessoas que são encontradas de modo consistente na palavra de Deus, na casa de Deus. Elas não querem perder essas oportunidades. Elas podem ser acusadas de ser exageradas. Pessoas vão olhar e vão dizer, mas que extravagância que você está fazendo com o seu tempo. Mas elas entendem que elas são apaixonadas por Deus. Quando foi a última vez que você deu a Deus uma atenção extravagante? Quando foi que você ficou um tempo com Deus, sem ficar preocupado com as outras coisas que você tem para fazer da sua agenda, do seu dia a dia? De ter um tempo e dizer, Senhor, eu sei que tem tantas coisas para fazer, mas eu não consigo sair daqui porque eu estou apaixonado pelo Senhor. E eu quero usar esse meu tempo com o Senhor. Crentes apaixonados por Deus vão gastar seu tempo com Deus. Vão investir o seu tempo com Deus, porque elas são apaixonadas por Deus. E essa é a primeira característica que você pode desafiar você para ter tempo com Deus, um tempo extravagante, mas um tempo apaixonado com o Senhor. A segunda personagem que nós vamos olhar, eu quero olhar com você em Mateus 26. Mateus 26. Se a gente viu um tempo, uma atenção extravagante, eu quero olhar com você uma oferta extravagante. Mateus capítulo 26, versículos de 6 a 8, 3 versículos aqui. Mateus 26, versículos de 6 a versículo 8. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo e lhe derramou sobre a cabeça estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram, que extravagância! Para que esse desperdício? Versículo 9, pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. É uma história tão rica, só essa cena dá para a gente ter uma boa mensagem. Mas o que eu quero destacar com você aqui é uma oferta extravagante. Jesus está aqui na casa de Maria de Betânia. Você pode ver mais detalhes dessa história em João 12, versículos de 1 a 8. E nós temos aqui esse perfume extremamente caro. Esse vidro de perfume, ela quebra sobre a cabeça de Jesus, ela passa os seus cabelos, ela lava os seus pés. Uma atitude de rendição, reconhecendo que Jesus é Deus. E o que acontece com os discípulos que estão ali com o Senhor? Eu quero que você entenda. Isso aqui não é no começo do ministério de Jesus. Esses discípulos já estão com Jesus há 3 anos. Pedro já fez declarações grandiosas de que ele é o Filho de Deus vindo do céu, que ele é o Senhor. Eles já viram várias mostras do poder de Cristo e da sua divindade, de que ele é Deus. Eles estão andando com ele dia após dia, aprendendo lições. E o que acontece quando tem essa cena de uma oferta trazida para ele? Os discípulos, eles se enchem de ira. E o que eles dizem? Que extravagância! Que desperdício! Interessante isso, né? Versículo 10.
Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Se aqueles que nos seguem vissem nós alegres doadores, em vez de doadores relutantes. Você é alguém assim? Você tem dado ofertas a Deus que são de um coração apaixonado por Deus? Ou sempre quando você traz as suas ofertas é sempre uma relutância? É sempre um tempo de dor, de reclamação, quando você adora Deus com seus bens. E eu não falo simplesmente de trazer as ofertas para a igreja, dos seus bens, do seu dízimo, da sua promessa de fé. Eu falo de tudo aquilo que Deus tem dado para você. De tudo aquilo que Deus tem abençoado a sua vida. Claro, como um bom mordomo, administrando bem aquilo que Deus tem dado, mas usado das coisas que Deus tem feito para você, Deus tem dado para você servir a Ele e o reino dele. Crentes apaixonados por Deus, eles vão ter um amor extravagante, até mesmo nessa área. Será que nossos filhos, o que eles estão vendo de nossas vidas em nossos lares? Será que eles veem em nós alegres doadores? Pessoas que estão dando ao Senhor de uma forma alegre e desprendida? Ou eles sempre estão vendo pessoas que estão reclamando de forma miserável e relutante? Reclamando das ofertas, daquilo que a igreja dispõe, da maneira como nós agimos. Crentes tristes porque plantam pouco e pouco colhem. Você sabe que isso é um princípio bíblico, né? Quem planta pouco vai colher pouco. É um princípio, é uma lei de Deus. Irmãos, crentes apaixonados por Deus participam da obra de Deus com suas ofertas. Crentes apaixonados, eles vão transbordar em suas ofertas. Em nenhum momento essa mulher aqui está pensando no valor, mas em quem ela está adorando com a sua oferta. O alvo final é sobre Deus e não é sobre ela mesma. Uma oferta extravagante. Que tipo de atitude você tem tido nas suas ofertas? Sempre você tem relutado com Deus? Você sabe que é o que agrada a Deus, você já sabe, você já conhece bem, já tem tido os estudos, tem o conhecimento, tem as lições disponíveis, mas aquilo que Deus tem trazido às suas mãos, como você tem administrado, tem sido um bom mordomo de Deus, naquilo que Deus tem dado a você? Você é alguém que está adorando a Deus com alegria nas suas ofertas, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Deus, ele não precisa de nada disso que nós estamos olhando aqui. Deus não precisa de atenção. Ele não é egocêntrico. Deus não precisa das nossas ofertas. Ele é o dono da prata e do ouro. Você sabia que existem planetas que são feitos de diamante puro? Cientistas já têm visto planetas inteiros, são de diamante. Para Deus isso é nada. Planetas constituídos de ouro. Por que Deus colocou essas coisas lá no espaço? Para mostrar para nós que Ele não precisa de nada disso. Mas quando nós adoramos a Deus, é isso que alegra Ele, é o nosso relacionamento. Porque isso mostra muito como está o nosso coração. Você é alguém que é apaixonado por Deus. Crentes apaixonados por Deus vão amar o Senhor e vão participar até mesmo com seus bens na obra de Deus. Terceira ilustração aqui, outro exemplo apaixonado. Nós vimos do tempo extravagante, oferta extravagante, mas eu quero olhar com você um louvor extravagante. 2 Samuel capítulo 6, versículos de 13 a 15. 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. Na quarta-feira eu antecipei uma parte dessa mensagem, vendo esse texto que Davi vai fazer um louvor, e nós olhamos isso com detalhes, você pode rever de novo, está lá no nosso canal essa mensagem, mas eu quero olhar com você de novo essa mesma cena desse outro aspecto. Nota o louvor extravagante de Davi, o que ele faz, no capítulo 6, do versículo 13, eu vou começar no versículo 12, olha aí comigo. 2 Samuel 6, versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a casa de Davi. Sucedeu que, quando os levavam a arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados.
Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar na tenda que lhe armara Davi, e esse trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Versículo 18. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. E então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, olha que interessante isso. Davi volta para abençoar a sua casa. Mical, filha de Saul, saiu ao encontro com ele e lhe diz: que bela figura fez o rei de Israel. Que extravagância! Descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo, se descobre um vadio qualquer. Palavras bem duras, né? Versículo 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo de Israel, sobre Israel, o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tem alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Você notou o que aconteceu aqui? Nós temos um louvor extravagante. Eu quero que você entenda, eu não estou aqui defendendo que a partir de agora nós vamos pular e nós vamos dançar e nós vamos usar uma estola sacerdotal. Não é isso. Precisamos entender a cultura, a questão cultural do povo de Israel dentro do contexto. É um povo que extremamente procurava mostrar e ainda procura mostrar exteriormente coisas do seu coração, faz parte do entendimento da cultura deles. Quando eles estavam arrependidos, quando eles estavam tristes, era muito natural rasgar as suas roupas. Já viu esses textos que eles vai e rasga as suas roupas numa demonstração de coração compungido. Ele ia pegar e se vestir com um pano de saco, uma roupa extremamente ruim de usar, e aí jogar cinza na cabeça, no cabelo, para mostrar essa contrição e essa atitude de humilhação. E ao mesmo tempo, num outro aspecto, numa atitude de alegria, eles iriam pular e dançar numa festividade judaica. O que a Mical está aqui repreendendo Davi, não somente pela alegria que ele tem, mas porque do ponto de vista dela, aquilo estava sendo um exagero de Davi. Um rei tem que se comportar como um rei. Ele não pode fazer essa festa como qualquer um do povo faz. E ela vem então e repreende Davi. Interessante que D.L. Moody, que é um estudioso da Bíblia, ele diz assim: quando eu leio essa passagem, fazendo um comentário desses versículos, ele diz: eu vejo Davi um homem encharcado por Deus. Um homem que ele está completamente dominado e controlado pelo Senhor. E você precisa entender de novo o contexto, o que está acontecendo aqui. Davi, ele está trazendo a Arca da Aliança de novo, um símbolo da presença de Deus junto com o povo. A arca ficou anos e anos e anos afastada, ela estava com os inimigos de Israel, os incircuncisos filisteus. Havia uma preocupação de Davi que isso tinha que ser restaurado, tinha que ser trazido para o lugar certo. Não é correto isso. Nosso Deus está longe de nós, precisamos trazer Ele para junto de nós. Davi, na ansiedade dele, faz trazer, ele é um homem extremamente prático, pragmático, ele simplesmente põe um carroção, põe essa arca em cima e traz esse negócio, vamos fazer a coisa acontecer. Só que ele não segue a prescrição que Deus tinha colocado. E aí o que acontece, por causa dessa atitude intempestiva de Davi, precipitada, um homem coloca a mão na arca quando ela vai cair, um tropeço, e esse homem morre. Davi sente isso como sua responsabilidade, porque ele sabia que não deveria ter feito assim. E aí Davi muda os seus planos, e ele então decide para fazer de um outro jeito, extremamente, aí ele vai para uma outra atitude, né? Dá 6 passos, alguns passos faz sacrifícios. Os levitas carregando a arca. Agora imagina, ele tem que fazer isso até chegar em Jerusalém. E quando isso chega, quando a arca chega, Davi não consegue se controlar. Ele tem uma adoração, um louvor extravagante. Davi, ele
ele transborda, ele faz sacrifícios, e ele está tão alegre com o que está acontecendo que ele pula com todas as suas forças. E esse momento de louvor apaixonado é mal compreendido. Infelizmente, Mical não partilhava dessa mesma alegria, dessa mesma gratidão. Ela não entrou na mesma sintonia de Davi. Ela começa a olhar a atitude dele e começa a raciocinar de que maneira deveria ser. Quando ela deveria dizer, olha Davi, você está alegre, então pule e cante louvores a Deus. Mesmo que talvez ela não sentisse necessidade de pular junto com Davi, mas de se alegrar junto. Davi ele estava feliz, ele estava adorando a Deus porque a sua mente estava cheia do entendimento de que Deus estava dando libertação dos seus inimigos. Ele está reconhecendo Deus agora está presente junto com o seu povo, Deus que estava separado de nós, longe de nós, Ele está aqui junto conosco. Então Davi não tem outra maneira de representar esse amor do que esse louvor extravagante, porque ele é apaixonado por Deus, gente. E uma pessoa apaixonada por Deus, ele vai cantar os seus cânticos sem se preocupar com o que outros vão se importar da maneira que ele canta. Nós vivemos num mundo, irmãos, que o mundo não vai entender o significado da letra que nós cantamos. Mas nós não podemos esperar que o mundo entenda, mas nós precisamos mostrar para o mundo que nós somos apaixonados por Deus. E isso vai atrair as pessoas para querer conhecer quem Deus é. Nós precisamos prestar uma adoração a Deus em nosso dia a dia, ainda que para muitos pareça uma extravagância. Quando foi a última vez que você deu a Deus um louvor extravagante? Quando foi a última vez que você cantou asas qual águias? Quando foi a última vez que você cantou, como a gente cantou hoje à noite, esse hino, antes da mensagem, de todo o seu louvor? Eu ouvi alguém que estava cantando, eu acho que eram as crianças, né? Estavam cantando bem forte, aí o Lucas começou a cantar bem forte. E eles não estão nem preocupados se você está achando ruim ou não, porque o coração deles está cheio de vontade de cantar ao Senhor. Irmãos, isso deve ser para nós um grande desafio, porque a Bíblia fala que da boca dos pequeninos Deus tira o perfeito louvor. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com o que os outros estão achando do nosso louvor. E nós temos que estar preocupados com o que Deus acha do nosso louvor, porque é isso que importa. Um louvor extravagante. Crentes apaixonados por Deus vão expressar uma adoração a Deus extravagante. Não importa, porque eles são apaixonados por Deus. E eu quero falar sobre a última ilustração. Nós vemos 3, né? Um tempo extravagante. Crentes apaixonados vão usar seu tempo com Deus. Crentes apaixonados vão usar suas ofertas para Deus. Crentes apaixonados vão usar seu louvor para Deus. Mas também crentes apaixonados, eles vão amar a Deus com o seu testemunho. Eles vão dar um testemunho extravagante. Olha comigo Atos capítulo 20. Eu acho que não tem melhor personagem para a gente olhar do que a vida do apóstolo Paulo. Atos capítulo 20. Nós estamos realmente num momento de conclusão, meio que uma conclusão aqui, do ministério de Paulo, no sentido que ele está indo para Jerusalém e ele vai ser preso. Ele fica um tempo solto, mas ele volta a ser preso de novo. Então o que acontece aqui em Atos 20, olha comigo dos versículos 22 até o versículo 27. Paulo ele está chegando da cidade de Éfeso, versículo 17, ele vem para conversar com os presbíteros da igreja, e aí no versículo 22 ele diz assim: e agora, constrangido ou compelido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá. Versículo 23, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Versículo 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Versículo 25, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O que Paulo está mostrando aqui? Ele está falando de um testemunho extravagante. Essa é a última parada do apóstolo Paulo antes de fazer a sua viagem final para Jerusalém.
Nós sabemos que pela história que ele vai ser preso, ele vai ser escoltado e mais tarde ele vai morrer pelo Senhor. Nós temos um texto difícil aqui, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está vez após vez avisando que ele vai ser preso, que ele vai passar por tribulação. No versículo 35 ele fala para os crentes, ele relembra eles. Olha que interessante, Atos 20, versículo 35. Atos 20, versículo 35. Tendo-vos mostrado em tudo, trabalhado assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso é bem interessante, que é uma citação de Jesus que não aparece nos evangelhos. Foi algo que o apóstolo Paulo aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo, essa expressão. E aí ele fala, é melhor dar do que receber. O que ele está querendo dizer desse dar? É do evangelho, é do testemunho do Senhor. Então ele está relembrando os crentes, e é o que eles fazem, versículo 36, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se orou com todos eles, e então houve grande pranto entre todos, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. O que está acontecendo aqui? Antes de o apóstolo Paulo chegar para Jerusalém, ele vai parar aqui na casa de Filipe. Olha capítulo 21, versículo 13. Versículo 12. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Versículo 13. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. De um jeito bem resumido. Todo mundo está preocupado com Paulo, dizendo para ele, não vá para lá, porque você vai perder a sua vida, apóstolo Paulo. Você é um grande testemunho do Senhor. A perda da sua vida é uma extravagância. E o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Eu preciso fazer isso. Eu preciso testemunhar do Senhor. Paulo ele está sendo acusado de exagero, mas isso é uma coisa que você é de esperar. Quando você está lendo toda a vida do apóstolo Paulo, desde a sua conversão até agora, ele é um homem extremamente exagerado. Por quê? Porque ele é apaixonado por Deus. Ele não consegue ficar parado, ele tem que falar do Senhor. Ele vai para a prisão e ele fala do Senhor para os centuriões que estão junto com ele, soldados que estão junto com ele. Pega Filipenses capítulo 1 e ele manda uma carta para Filipos dizendo que toda a guarda romana está aqui, está junto comigo, muitos deles se converteram ao Senhor. Porque ele está preso em Roma, mas ele não para de falar. Quando tem a troca da guarda, vem outros guardas, ele tem uma nova chance de falar. Vez após vez, ele está testemunhando de Jesus. Você é conhecido por aqueles que estão à sua volta como alguém que dá um testemunho apaixonado do Senhor? Pessoas estão olhando para você e vendo da sua vida você falar de Cristo porque você é apaixonado por Deus. Deus tem sido bom conosco, irmãos. Não sei se você está percebendo alguma coisa que está acontecendo nesses dias. Nos últimos domingos, o que tem acontecido? Durante muito tempo nós não tínhamos isso acontecendo na nossa igreja. O que é que Deus está fazendo vez após vez após vez? O que? Testemunhos de pessoas que estão aceitando Cristo como Salvador. Graças a Deus por isso. Mas Deus está usando o que? A sua vida. Se o Apólito não fosse lá e propusesse fazer o discipulado. Se nós não tivéssemos ministério de transmissão e vez após vez ministério de crianças e tantas outras formas que Deus tem usado. Deus tem usado você com o seu testemunho. E isso acontece, você vai falar daquilo que você ama. A boca fala o que o coração está cheio, Jesus falou. Que coisas estão saindo da sua boca vez após vez durante o seu dia a dia. Meu desejo é que você seja apaixonado por Deus e aquilo que vai sair da sua boca é paixão por Deus. Você vai testemunhar do Senhor. Crentes apaixonados por Deus vão dar testemunhos apaixonados de Deus. Tá bom. Talvez você diga, pastor, eu entendi, tem todos esses exemplos, esses modelos, talvez tem muitos outros que a gente podia pegar. Mas se isso não convenceu você, eu quero dizer para você que se mais nada move seu coração para ser apaixonado por Deus, lembra que nós temos um Deus extravagante. Nós temos um Deus que é um Deus apaixonado.
Deus tem um amor extravagante. Quer ver? João 3,16 diz o quê? Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acredito que esse todo é todas as pessoas. Deus está dando oportunidade para todas as pessoas. Ele deu o seu Filho para que todos possam conhecer o seu amor. O seu sacrifício é extravagante. O seu próprio Filho disse: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por quê? Porque ele entendia o amor de Deus, um amor extravagante. Nós temos promessas de Deus. Sabe, as promessas de Deus são promessas extravagantes. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: tudo muito mais abundante além daquilo que pensamos e pedimos. Deus, ele tem promessas extravagantes. Ele promete nos dar muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Porque esse é o nosso Deus. É um Deus de um amor extravagante. E se mais nada, lembra da recepção que nós vamos ter quando chegarmos no seu reino no céu? Ela é abundante e ela também é extravagante. Várias vezes Jesus conta parábolas após parábolas, falando das festas que tem no céu, como foi citado hoje à noite pelo Apólito. Não é só uma invenção que a gente está dizendo que tem festa no céu. Jesus disse que há uma festa no céu diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Há um júbilo, há uma alegria, porque eles entendem de onde é que essas almas estão sendo libertadas do inferno. Jonathan Edwards, que foi um grande pregador de séculos passados, ele disse o seguinte: a vida cristã contém coisas grandiosas demais para que eu seja um crente indiferente. Deu para entender? Ele disse: a vida cristã tem coisas grandiosas demais, há muitas coisas que Deus está nos dando que fazem com que eu não possa ser alguém diferente. Deus, ele quer que nós sejamos apaixonados por ele. Eu falei hoje sobre pessoas que se interessam por Cristo. Talvez poucos se interessam por Cristo porque nós somos os culpados de não sermos nós as primeiras pessoas a sermos mais apaixonados por Deus. Irmãos, se nós não formos conhecidos por sermos pessoas apaixonadas por Deus, pela nossa óbvia extravagância, pessoas vendo nossos interesses, nossa paixão por Deus, por que você acha que aqueles que olham para a nossa vida vão se importar com Cristo também? Deu para entender? Se você que deve ser alguém que deve ser apaixonado por Deus não é, por que você espera que pessoas que estão lá fora sejam? Você precisa ser apaixonado por Deus. Você é apaixonado por Deus? Então escolha amar o Senhor. É uma escolha. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deixe outros amores. Sabe, talvez nós somos muito apaixonados por muitas coisas. E nós precisamos começar a olhar o que é importante e escolher Cristo como nosso maior paixão. Qual é a sua escolha hoje à noite? Que paixões você vai escolher? Você vai ser apaixonado por Jesus? Vai ter um amor extravagante por Ele, que pessoas podem olhar e dizer: que extravagância! E você dizer: sim, porque eu sou apaixonado por Jesus. Vamos orar. Querido Deus, eu sou tão grato pela Tua palavra, porque ela mexe muito mais do que a nossa mente, mas mexe também com o nosso coração. Perdoa-nos, ó Deus, quantas vezes nós estamos sendo tão preocupados com tantas coisas. Nós tantas vezes somos tão parecidas com Marta, mas nos ajuda a ter um coração como o de Maria. Nos ajuda, ó Deus, para ter um coração como Maria de Betânia, que deu da sua oferta sem qualquer, de modo livre, apaixonado pelo Senhor, sem esperar críticas que vieram até mesmo dos próprios discípulos do Senhor, pessoas que deveriam entender muito bem o que estava acontecendo, mas faltava neles o entendimento, porque o coração deles não estava lá também. Obrigado, Deus, pela ilustração da vida de Davi, esse teu servo, esse rei, que diante do Senhor estava tão apaixonado pela sua família, pela sua casa, ainda que foi mal compreendido pela própria esposa. Ele sabia que ele tinha que adorar o Senhor, não conseguia conter essa alegria que ele estava tendo. Também o apóstolo Paulo, com a sua vida, um homem de tão grande conhecimento, de entendimento, que deixou tantas cartas escritas, princípios para a vida, da nossa vida hoje como cristãos, como igreja,
mas alguém que estava entendendo que a maior coisa que ele podia fazer era testemunhar do Senhor, ainda que a sua vida estava colocada em risco. Ele era tão apaixonado por Deus, tão apaixonado pelo Senhor, que ele não conseguia ficar sem falar do Senhor. Nos ajuda, Deus, a olhar para o Senhor e ver a sua paixão por toda a tua obra, ó Deus. Por nós, ainda que somos pecadores, o Senhor deu seu Filho por nós, para que nós possamos ter vida. Nos ajuda, Deus, a sermos apaixonados pelo Senhor e fazer com que essa paixão toque muitas outras pessoas, para ter o desejo de conhecer a esse Deus que nós amamos e que nós servimos. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós estamos aqui brincando muitas vezes com barro, coisas tão passageiras dessa vida, quando nós podemos nos divertir com o Senhor, na sua presença, uma alegria muito maior. Nos ajuda, Deus, a poder fazer as escolhas corretas, sermos verdadeiramente filhos apaixonados pelo nosso Pai. E é por isso que eu oro, é por isso que eu te agradeço, eu te peço todas essas coisas em nome do nosso Salvador, nosso maravilhoso Senhor Jesus. Amém.